Antes de tudo, vamos reservar um momento para ouvir a palavra de Deus. Somente depois disso é que faremos uma oração juntos. Você já parou para refletir que um coração disposto é um dos traços mais preciosos que Deus busca em uma pessoa? Ele não exige perfeição. Deus não está à procura de um coração sem falhas ou erros, mas de um coração humilde que diga: sim, Senhor, eis-me aqui. Quero fazer a tua vontade. Um coração disposto é aquele que deseja seguir a Deus, servi-lo com alegria, conhecê-lo mais profundamente e ser usado para a glória dele. Esse tipo de coração não precisa ser forçado ou pressionado, porque a obediência brota do amor, não da obrigação. Porém, sejamos sinceros, o nosso coração muitas vezes está tão cheio de desejos, preocupações, ambições, distrações e planejamentos próprios que não sobra espaço para as coisas de Deus. Se você parar e se examinar, quanto espaço você realmente tem reservado para Deus na sua vida? A verdade é que, frequentemente, as pessoas culpam o diabo ou as circunstâncias ao redor pela falta de avanços na vida espiritual. Mas será que já refletimos sobre o real problema? Muitas vezes, a raiz reside em nossa própria resistência interior. Um coração nada disposto a obedecer à palavra de Deus ou a seguir sua direção. Quando isso acontece, nos tornamos vulneráveis. A Bíblia, em Provérbios 4:23, nos orienta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso significa que todo o rumo da nossa vida é determinado pela disposição ou endurecimento do nosso coração. Quando entregamos nosso coração a Deus, sua vontade passa a ser nossa maior aspiração. Mas quando nos tornamos teimosos ou egoístas, resistimos à sua orientação e nos afastamos do propósito divino. Então, meu amigo, analise hoje. Seu coração tem sido guiado pelo bom pastor ou está relutante e disperso? Não deixe que a dureza do coração seja uma barreira entre você e o Senhor. Se este texto falou com você, digite amém aqui e declare sua fé. Deus quer tocar sua vida de forma nova hoje. Que espaço você tem dado a Ele? Me diga. A verdade é que o maior problema espiritual que enfrentamos muitas vezes não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas na condição do nosso coração. O Senhor nunca deixou de agir. Ele nunca parou de falar. Mas o nosso coração, por vezes, endurece, se distancia e resiste à voz de Deus. A Bíblia nos alerta, em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Um coração endurecido deixa de reconhecer a mão de Deus, ignora seus chamados e se recusa a caminhar sob sua orientação. Um ponto importante é lembrar que o crescimento espiritual nunca acontece sem disposição. Todo avanço espiritual começa com a humildade de dizer: Senhor, estou disposto a. Ensina-me, transforma-me, guia-me. Se há uma barreira entre você e as promessas de Deus, talvez ela esteja na sua falta de entrega. A cultura deste mundo valoriza palavras bonitas e aparências externas, mas Deus procura por corações sinceros e dispostos. Jesus, em Mateus 15:8-9, disse algo muito impactante: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Isso mostra que é possível aparentar devoção enquanto o coração continua distante. É possível fazer orações longas, usar belas palavras em público e, mesmo assim, estar fechado à transformação real de Deus. Ele não se impressiona com a aparência da adoração, mas com a entrega verdadeira do coração. Quais áreas da sua vida precisam ser submetidas à direção divina? O que você ainda segura com firmeza, hesitando em soltar e entregar na totalidade? A resposta sincera a essas perguntas pode ser o primeiro passo para restaurar uma verdadeira conexão com Deus. Mas como podemos cultivar um coração disposto e obediente? A Bíblia nos fornece grandes exemplos de homens e mulheres que escolheram abrir seu coração para Deus. Um desses exemplos é Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito. Ele pecou, errou e falhou.
Mas o que o diferenciava era a sua disposição em se arrepender e voltar ao Senhor repetidas vezes. Ele desejava a Deus mais do que desejava a perfeição. Se esta reflexão falou ao seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe como você decidiu se render ao Senhor hoje. Ao olharmos para a vida de Davi, aprendemos lições profundas sobre um coração disposto. Ele sabia que o coração humano precisa ser continuamente renovado e examinado. Em Salmos 51:10, Davi ora: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa oração reflete a humildade de alguém que reconhece a dependência total de Deus para transformar o interior. Não se tratava apenas das ações externas de Davi, mas de sua disposição em submeter todo o seu ser ao Criador. Davi frequentemente convidava Deus a sondar as partes mais profundas de sua vida. Em Salmos 26:2, ele clama: Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração e os meus pensamentos. Esse nível de entrega é raro, mas poderoso. Davi queria que Deus revelasse o que havia de errado em sua essência, corrigisse seus caminhos e moldasse sua vida de acordo com a vontade divina. Essa postura de humildade e dependência é o que agrada ao Senhor. Através da vida de Davi, aprendemos que o segredo não está em ser impecável, mas em buscar constantemente a presença de Deus. Observe outra oração sua em Salmos 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Essas são palavras de alguém que entende que aquilo que enche o coração influencia tudo, desde o que pensamos até o que dizemos e fazemos. Deus não está olhando para a sua performance, mas para a disposição do seu coração. Um coração disposto permite que Deus opere grandes transformações. É através dessa humildade que o Senhor nos molda, refinando-nos e realinhando-nos ao seu propósito. Quando nos abrimos verdadeiramente, Ele move montanhas em nossas vidas. Filipenses 2:13 nos lembra: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ele nos dá tanto o desejo quanto a capacidade de cumprir sua vontade, mas começa com um sim genuíno. Hoje, reflita: como o exemplo de Davi pode inspirar você a abrir o coração diante de Deus? Será que é hora de você orar como Davi, pedindo ao Senhor que sonde e transforme seu interior? Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários: Eu quero um coração segundo o de Deus, e declare que Ele tem liberdade para agir na sua vida. Deus se agrada de um coração que se rende completamente a Ele, e por isso tantos exemplos na Bíblia mostram que a disposição é o primeiro passo para viver o propósito divino. Quando olhamos para a história de Isaías, percebemos o poder de um simples sim. O profeta não se sentia pronto, tampouco digno. Mas em Isaías 6:8, ele responde ao chamado de Deus dizendo: Eis-me aqui, envia-me. Não foi a superioridade ou confiança em suas próprias forças que o qualificou, mas a prontidão de um coração disponível. É isso que Deus busca em cada um de nós. Não perfeição, mas entrega. Na jornada espiritual, é essencial entender que Deus nunca força ninguém. Ele respeita a liberdade que nos deu, mas também nos espera pacientemente. O Senhor não invade um coração fechado. Ele aguarda um ato de fé e humildade. É por isso que um coração disposto é tão precioso para Ele. Um coração que diz sim reflete confiança, a certeza de que os caminhos dele sempre serão melhores e maiores do que os nossos. Jesus também deixou um alerta muito claro em Mateus 15:8-9 sobre o perigo da aparente devoção sem sinceridade. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. De nada adianta fazer muitas orações ou frequentar celebrações grandiosas se o coração estiver endurecido, distante e indiferente à vontade de Deus. Deus quer mais do que nossa presença física e palavras decoradas. Ele deseja se relacionar profundamente conosco, em espírito e verdade. No entanto, é possível restaurar essa conexão.
Em Ezequiel 36:26, Deus promete: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa é a promessa de um coração vivo, sensível à presença de Deus, pronto para seguir seus caminhos. Um coração que pulsa por aquilo que é eterno. Quando falamos de obediência e disposição, há um exemplo incrivelmente inspirador na vida de Josué. Ele foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, uma missão desafiadora e cheia de responsabilidades. Imagine a pressão de suceder um líder tão grandioso como Moisés. E, no entanto, Josué não confiou em sua própria força ou capacidade. Ele baseou sua liderança na fé e na obediência à direção de Deus. Logo no início de sua jornada como líder, Deus o encoraja com palavras poderosas ditas em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Com isso, vemos que Deus não procura aqueles que se julgam fortes ou preparados, mas sim aqueles que se dispõem a confiar, a seguir suas instruções e a colocar sua fé acima de qualquer temor. Josué sabia que para vencer as batalhas futuras, ele precisava de total dependência em Deus. Um exemplo disso foi a conquista de Jericó. Deus deu uma ordem incomum: marchar silenciosamente em volta da cidade durante 6 dias e tocar as trombetas no 7º dia. Aos olhos humanos, isso parecia completamente ilógico. Qualquer estrategista diria que não era a forma certa de derrubar uma fortaleza. Mas Josué não questionou. Ele obedeceu. Ele confiou. É importante lembrar que a vitória de Josué não veio apenas porque Deus prometeu, mas porque ele cumpriu fielmente o que lhe foi ordenado. Isso nos ensina que a promessa de Deus não substitui a nossa parte. Ele nos chama a agir, a obedecer, a nos posicionar com fé. Você está disposto a confiar em Deus mesmo quando não entende totalmente o plano? Permita que o exemplo de Josué inspire uma fé prática e ativa em sua vida. Se isso falou ao seu coração, escreva: eu confio nos planos do Senhor. E declare sua fé na bondade e na direção de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que corações entregues e dispostos são o ponto de partida para grandes milagres e transformações. Seja com Davi, Isaías, Josué ou tantos outros, o que os tornou instrumentos usados por Deus não foi sua perfeição, mas sua disponibilidade. Eles estavam dispostos a dizer sim ao Senhor, mesmo quando isso envolvia desafios, mudanças e, muitas vezes, renúncias. Hoje, essa mesma convocação ecoa em nossos corações. Deus não está olhando para sua capacidade, força ou mérito, mas para o estado do seu coração. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a abrir mão do orgulho, das distrações e de tudo que ocupa o espaço que pertence a Ele. Em Filipenses 2:13, somos lembrados: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Isso significa que até mesmo o desejo de segui-lo é uma obra que Ele realiza em nós, se apenas permitirmos. Se você chegou até aqui, é porque há em seu coração um desejo real de buscar mais de Deus. Não ignore esse chamado. Ele quer fazer grandes coisas em sua vida. Como Ele prometeu em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está acessível. Ele está perto, e Ele responde ao coração que o busca com sinceridade. Agora te convido a dar um passo prático. Permita que Deus tome conta de cada área da sua vida. Reflita sobre quais aspectos da sua jornada ainda precisam ser entregues completamente a Ele. Muitas vezes estamos tão preocupados em consertar nossa situação ou alcançar algo que nos esquecemos da essência, um relacionamento vivo e constante com o Senhor. Obrigado por dedicar esse tempo para ouvir essa mensagem. Que tal fazer parte dessa missão de espalhar a palavra de Deus? Deixe seu like, inscreva-se no canal
e ajude o nosso trabalho a alcançar mais vidas. Seu apoio é fundamental para que possamos crescer e levar a mensagem do Evangelho cada vez mais longe. Compartilhe esta mensagem com alguém especial, alguém que precisa ouvir sobre o amor e o propósito de Deus. Pode ser um amigo, um parente ou até um colega. Às vezes, uma simples atitude de compartilhar pode transformar a vida de alguém. E por fim, se essa mensagem falou com você, digite amém nos comentários como um sinal de fé e compromisso com Deus. Que o Senhor abençoe sua vida grandemente.